9h12, a tecnologia facilita muito a nossa vida, né? Disso não há dúvida, mas o seu uso excessivo pode representar riscos e a educação está entre as áreas que mais são influenciadas. As telas podem ser aliadas ou vilãs do processo educacional. Vou conversar mais sobre esse assunto agora com o Roberto Fernandes de Mello, que é especialista em educação, é advogado, vai ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre esse assunto, né, professor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia aí, telespectadores. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, exatamente para a gente tratar desse assunto tão significativo que é a educação e o uso das tecnologias. Não dá para fugir, né, professor? As tecnologias estão aí todos os dias, os jovens estão usando, na sala de aula também o celular está presente, o computador está presente. Qual que é o impacto disso, então, no processo educacional, na forma como os alunos aprendem hoje em dia? Wilker, primeiramente, parabenizar aí pela abordagem que você deu ao tema. Exatamente, essa questão é muito atual e, como você disse, não tem como fugir. Então, não tem como mais a gente tentar separar processo educacional da questão do uso das mídias, uso do celular, uso dos computadores. Certo. E aí, isso aí pode ser bom, pode ser negativo, depende da forma como isso é utilizado. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer? Porque desde muito cedo, né, as crianças hoje em dia já têm acesso aos celulares e acho que é praticamente impossível impedir isso de entrar na sala de aula de alguma forma. Exatamente. É importante eu percebo assim, o deslocamento. No primeiro momento existiu um confronto entre o uso dessas tecnologias e a sala de aula. Parecia que era algo que eram coisas totalmente distintas. Hoje, mais do que nunca, nós percebemos que é necessário essa interação entre sala de aula, entre educação e o uso das tecnologias. Inclusive, Wilker, queridos telespectadores, a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, que implanta e que regulamenta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, apresenta 10 competências para a educação. Entre essas 10 competências aparece a competência de número 5, que trata exatamente da cultura digital. Então, o uso do celular, o uso das tecnologias é de suma importância, mais ajudam do que atrapalham dentro do processo educacional. Claro, é sempre necessário ter um equilíbrio, né? É sempre necessário que se faça algumas ponderações, algumas reflexões a respeito desse uso. Então, como que funcionaria esse equilíbrio? De acordo com essa regulamentação, o professor seria o responsável por fazer essa mediação? Exatamente, o professor seria o mediador. O uso das tecnologias, como diria o professor Saviani, uma grande referência na educação no Brasil, o uso da tecnologia em si, nós não podemos classificar como algo bom ou algo ruim. A tecnologia ela é apenas um meio, o celular, o computador é apenas um meio. Então, dentro dessa lógica do pensamento do próprio Saviani e dentro também dessa competência de número 5 da BNCC, nós percebemos que o papel do professor é exatamente fazer esse meio. E o professor Saviani vai falar, o papel da educação é fazer esse gancho, ou dar esse salto entre o senso comum e a reflexão filosófica. Então, é esse o papel do professor, refletir a respeito do uso dessas tecnologias, né, provocar um pensamento crítico, de uma atuação que seja voltada para a cidadania, por exemplo. Também uma reflexão a respeito do consumo, né? Porque a tendência, existe um risco, vamos dizer assim, até do ponto de vista do direito do consumidor. A partir do momento que eu faço uso de tecnologias, a cada momento eu sou convencido de que aquele aparelho celular que eu tenho já está ultrapassado, então eu tenho que trocar. Aquele computador que eu tenho em casa também já está ultrapassado, então eu tenho que adquirir um outro novo equipamento. Então, assim, no geral, eu digo que eu vejo como algo bastante positivo, não só eu, né, mas também vários pensadores da educação, Saviani, etc., a própria legislação, então vejo como algo muito positivo o uso das telas, né, vamos dizer assim. Agora, tem que existir essa ponderação ela é feita tanto pelo professor em sala de aula,
quanto pelos pais e os familiares em casa, né? Porque a educação ela não acontece só na escola, ela acontece também em casa. Isso extrapola os limites da sala de aula e também dessa questão educacional, né? Acho que a tecnologia ela é positiva para quase tudo na nossa vida, assim como as redes sociais, assim como tudo. O problema está na forma que a gente usa, né? Às vezes a gente não está fazendo o bom uso dessa tecnologia e acho que na sala de aula é a mesma coisa. Às vezes a forma como está sendo utilizada que representa um problema e um risco para esse processo educacional. A gente já teve, inclusive, uma polêmica relacionada ao Estado decidir tirar os livros de papel e usar só a tecnologia. Virou uma confusão isso, não quero entrar nesse mérito aqui. O que eu quero falar é sobre essa possibilidade. O senhor acha que isso é viável em algum cenário aqui no Brasil, pensando no contexto que a gente tem hoje? Olha, vou ser bem franco, em relação ao Brasil, infelizmente, algumas medidas aí, algumas leis, né, de alguns modismos que, de certa forma, negam o valor do processo educacional, a gente pode esperar de tudo. Mas, do ponto de vista da conveniência, eu como educador, e também, assim, a partir da leitura da própria legislação hoje que nós temos no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a própria Constituição Federal, eu vejo como algo muito inviável, né? Uma certa proibição, eu não vejo com bons olhos. Os alunos estão proibidos de usar o celular na escola. Eu não vejo isso com bons olhos. Acredito que o caminho é a conscientização, ensinar a fazer um bom uso do celular, um bom uso do computador. Por quê? Porque fora de sala de aula, o computador, o celular faz parte da vida das pessoas. Wilker, só para uma estatística, no ano de 2021, o IBGE mostrou que 84,4% das pessoas acima de 10 anos no Brasil possuem um aparelho celular. Então, assim, é algo presente dentro da sociedade. E tem mais um detalhe, o número de celulares no Brasil é maior do que o número da população. Ou seja, normalmente quem tem celular, tem muitas pessoas que têm mais de um aparelho. Então, assim, é uma briga que eu considero como vencida. Não tem como eu proibir. A escola faz parte da sociedade e a tecnologia ela está presente na sociedade. Então, não tem como, acho bastante arcaico a gente pensar em proibir o uso de celulares ou o uso de qualquer tecnologia em sala de aula. É até contraproducente também, né? Porque tem a ferramenta que é uma aliada muito forte dos professores, se eles tiverem, claro, uma preparação, uma capacitação para usar essa tecnologia a seu favor nesse processo educacional.